Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, na alegria de celebrarmos a memória de Santa Escolástica, monja, virgem, irmã de São Bento, ambos que deram início a este carisma, que trouxeram para a Igreja esse carisma, o carisma beneditino, nós temos a oportunidade de aprender do carisma beneditino a importância da vida de oração, a importância desta prática ascética da espiritualidade cristã, onde colocamos-nos no seguimento de Jesus também por meio de uma vida dedicada à oração. Na próxima semana, nós iremos iniciar em toda a igreja o tempo da Quaresma e, portanto, um tempo importante de penitência, de oração, para bem nos prepararmos à celebração da Páscoa de Cristo vivo, de Cristo ressuscitado. E um dos temas que iremos refletir durante a Quaresma é exatamente este: a importância da oração. A oração que é feita, sem dúvida alguma, através daquelas que nós aprendemos de cor, a oração da Igreja, sobretudo, é a oração litúrgica que nós realizamos nesse momento, através da celebração da Santa Missa, mas tantas outras orações litúrgicas. A oração também das práticas de espiritualidade que a Igreja nos ensina, por exemplo,
através da oração do Santo Terço, onde cultivamos a devoção à bem-aventurada Virgem Maria, meditando os mistérios da salvação. Porém, aqui eu gostaria de chamar a atenção à oração pessoal, aquela oração que brota do nosso coração, aquele diálogo espontâneo, aquele diálogo livre que nós estabelecemos com o Senhor. Essa oração que também ajuda a abrirmos o coração para a ação da graça de Deus, para a ação da graça da conversão. Ouvimos no Evangelho há pouco proclamado que Jesus censura os fariseus e alguns mestres da lei. Por quê? Porque viviam uma espécie de hipocrisia. Esses homens, eles tinham práticas religiosas, práticas também ascéticas, penitenciais, as práticas de ablução, de purificação exterior, onde lavavam com muito detalhe os copos, os utensílios, também lavavam as mãos, os pés, não tomavam refeição sem fazer essas abluções, esses ritos de purificação, mas ritos meramente externos, práticas meramente externas, que não davam a esses homens a abertura necessária do coração, a abertura necessária da alma para a ação da graça de Deus, para a ação da graça da conversão. E, portanto, Jesus os censura, dizendo claramente que eles eram hipócritas, um povo que honrava o Senhor com os lábios, mas o seu coração estava longe de Deus. Jesus deixa bem claro: de nada adianta o culto que me presta. Prestavam um culto, eles tinham práticas litúrgicas, mas as doutrinas que eles ensinam são apenas preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Infelizmente, com esse coração longe de Deus, eles sabiam muito bem, diz Jesus, sabiam muito bem como anular o mandamento de Deus. A hipocrisia religiosa faz com que as pessoas manipulem o mandamento de Deus a seu favor, para alimentar as próprias ideias, para alimentar a própria vontade mundana, mesmo tendo práticas religiosas. Por isso é tão importante na espiritualidade cristã essa oração mental, essa oração que brota do coração, da nossa interioridade espontânea, de louvor, de gratidão, de pedido de perdão, de pedido de sabedoria, os dons do Espírito Santo. O carisma beneditino, ele preserva, ele cultiva na igreja este elemento importante da espiritualidade cristã, a oração. Nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do primeiro livro dos Reis, o próprio Salomão, depois que constrói o seu templo conforme o pedido do Senhor, ele se coloca de pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel, e profere essa linda oração.
espontânea, que brotou do seu coração, suplicando a Deus que o templo que ele havia construído como casa de Deus fosse lugar de oração, onde o Senhor pudesse ouvir, onde o Senhor pudesse escutar as orações feitas naquele lugar. Sem dúvida, irmãos, Deus, Ele faz questão de ouvir a nossa prece, a nossa oração, quando estamos no seu templo, mas agrada muito o coração de Deus quando nós entramos no templo do nosso próprio coração e fazemos espontaneamente a oração, o louvor, a súplica, a intercessão. Fazemos do coração, espontaneamente, a oração a Deus. Aprendamos, com o testemunho de Salomão, essa prática de oração espontânea, bonita, coração aberto, em diálogo com Deus, para que, de fato, Deus possa habitar cada vez mais o templo do nosso coração e assim converter o nosso coração e assim nos livrar de toda hipocrisia espiritual e assim nos dar a graça de realmente trilharmos um caminho sincero de santificação. Que Santa Escolástica, irmã de São Bento, que deram origem na igreja a esse lindo carisma dedicado à oração. São Bento ensinava que na vida beneditina, nos mosteiros, todos deveriam viver esse lema, ora et labora, a oração e o trabalho. A oração e o trabalho. Com muito equilíbrio, com temperança, oração e trabalho. Que Santa Escolástica interceda por nós, para termos esse coração sempre disponível à graça de Deus, sobretudo na prática da oração. É a graça que nós os pedimos, ó Pai das Misericórdias, no início deste dia, no contexto dessa celebração eucarística, que a Eucaristia de hoje, Senhor, nos alcance aquilo que nós os pedimos aqui, neste santuário, no vosso santuário, ó Pai das Misericórdias, que realmente possamos ser homens e mulheres dedicados à oração. Contamos com a intercessão de Santa Escolástica, essa virgem monja que dedicou a sua vida à oração e ao trabalho, que ela interceda por nós, para que do nosso coração brote continuamente essa oração espontânea, a oração ao ritmo da vida, a partir daquilo que nós vivemos de forma concreta, Senhor, que possamos sempre orar sem cessar, deixando o nosso coração aberto à ação da vossa graça. Obrigado, Senhor, pelo dom da oração que vós nos concedeis nesta celebração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.